Calma, Karazu Tabito, calma, porque o Izag tem família. Izag e Karazu discutem sobre a estratégia que o Blue Lock vai ter que usar a partir de agora contra a França. Afinal, a estratégia do Karazu deu certo, mas agora é uma estratégia que não vai ser fácil de replicá-la. Qual será o caminho para o Blue Lock? França está com a bola e o Lock dá a entender que está a fim de jogar. Tá sumido, tá apagado, mas a gente sabe do potencial do velocista. Bora pra review do capítulo 337 de Blue Lock aqui no canal. Se inscreve, faltam um pouco mais de 1000 seguidores pra gente chegar com 35 mil e com 35 mil teremos sorteio. Então você que vem aqui no canal e não se inscreve, só acompanha os vídeos, passa a se inscrever porque eu falo não só de Blue Lock como de outras obras, mas Blue Lock é o pilar principal aqui do canal, então conto com a presença de vocês. Lembrando que temos live, toda segunda-feira live de Blue Lock e toda quinta-feira live de assuntos variados, beleza? Rapaziada, vamos começar aqui porque o capítulo abre com a galera comemorando o gol do Japão, né? Afinal de contas, nós temos uma partida muito insana acontecendo e uma partida insana é quando os dois times são muito bons e os dois times estão querendo o jogo, e é isso que nós temos agora. Depois que o Japão acabou tomando o primeiro gol, logo na primeira jogada da partida, nós tivemos o Japão conseguindo reagir dentro do confronto. E essa reação é muito importante porque a França é muito experiente e com certeza, a partir do momento que o tempo ia passando e o Japão não iria conseguir meio que agredir a França a ponto de fazê-la sangrar, ia deixando o Japão com certeza mais bolado, mais frustrado, ansioso, e isso poderia prejudicar o jogo dos meninos. Agora, com o empate vindo através de um golaço do Hiyori, nós temos o Japão talvez mais tranquilo, uma estaca zero para poder recomeçar e colocar ali a cabeça no lugar para tentar uma estratégia para vencer a França. França essa que é toda poderosa, afinal de contas são os atuais campeões. Ou seja, não é qualquer seleção, mas o Japão está competindo e competindo muito bem. Tem alguns pontos aqui que valem serem destacados, porque, tipo assim, o Lock, de fato, ele ainda não está jogando, talvez, não digo a sério, né? A sério ele tá jogando, mas ele não conseguiu ainda encaixar o jogo dele. E certamente isso faz diferença pra França ser mais eficaz ou menos eficaz, beleza? Agora o Izag, ele ainda fica naquele dilema no que ele deveria acreditar. Porque houve agora uma estratégia diferente do que eles praticaram. Só que aí vem o Karazu, todo ali animadinho, todo tranquilinho, achando que, pô, o Izag iria aceitar uma boa e fala, e aí, Izag, vem cá, ó, vamos usar o nosso método agora, afinal de contas, você tá sendo bem marcado, ou seja, o seu método, a gente trabalhar jogadas em cima de você, não vai dar certo porque a França tá te marcando bem. Então, vamos trabalhar um pouco o nosso método, o método do Karazu e do Hiyori agora, porque talvez a gente consiga meio que agredir a França com mais facilidade. O Karazu está certo, rapaziada. No entanto, ele não está completamente certo. O Izag, ele tem um ponto também. Esse método do Hiyori e do Karazu funcionou porque a França não estava ligada nesse método. A França meio que não tinha ali um padrão setado para evitar com que uma jogada entre Hiyori e Karazu fosse neutralizada, porque eles sequer sabiam que esses dois seriam capazes de criar uma jogada para marcar um gol. Agora eles estão cientes, agora eles sabem que os dois são capazes, ou seja, um padrão relacionado a Karazu e Hiyori vai ser trabalhado para ser neutralizado pela França. Então é mais difícil de replicar, não é impossível replicar. Só que outro ponto que vale colocar aqui na mesa, agora as armas defensivas da França, elas estão diluídas. Antes, elas estavam focadas no Izag e do Rin, vamos dar esse exemplo. Agora elas estão focadas no Izag, no Rin, no Hiyori e no Karazu. Elas não têm mais, talvez, uma força máxima em cima do Izag, porque eles têm que dividir agora a atenção. O Charles mesmo fala, ó, quando a gente tem um padrão que a gente não estudou, eu vou marcar você, Izag, eu vou estar sempre onde você vai estar. Só que agora, o Charles ele vai ter que ficar de olho, não só o Charles, mas como os outros jogadores, vão ter que ficar de olho no padrão do Karazu. E é aí que o Izag tem um ponto, né? O padrão do Karazu não vai mais funcionar com tanta facilidade igual funcionou agora. Só que o padrão do Karazu pode proporcionar para o Izag talvez uma brecha para ele jogar, porque a marcação vai estar diluída. No entanto, o Hugo ainda continua falando ali com o Izag, o Hugo continua na cola do Izag, mas a gente vai chegar lá, beleza? O Karazu entende que esse método que eles criaram agora é um método que pode dar certo e pode ser o responsável por vencer a França. Só que agora começa o questionamento, porque o Izag, ele questiona o Karazu, tipo assim, pô, mas você tá jogando
aquela vontade de ser atacante fora, o Karazu responde, não é como se eu estivesse jogando a vontade de ser atacante fora. Porque, tipo assim, pensa no Gagamaru. O Gagamaru é goleiro, mas ele também é um atacante. Ele foi apresentado no Blue Lock como sendo atacante. E aí, o que você vai falar com ele? Você vai querer que ele saia do gol para marcar gol? A ideia é mais ou menos essa que o Karazu quis meio que aplicar aqui dentro. Só que o Karazu, ele rebate o Izagi e ainda reforça. Izagi, o que eu fiz foi o que você já fez, que é se tornar ali mais ou menos, por um tempo, uma engrenagem para os outros acabarem marcando, para o time vencer. O ego do Izagi não é esse, vencer a qualquer custo? Tem essa pegada. Só que o ego do Izagi tem um ponto. Além de vencer a qualquer custo, ele vai querer marcar os gols. O Karazu talvez não seja isso. E aí vem um pouquinho da evolução que o Izagi teve na própria Liga Neo Egoishi, onde ele começou dando assistência para Kunigami, para Yukimiya e tudo mais, e nós tivemos ali naquela entrevista pós-Manshine o Izagi falando que queria decidir os jogos por conta própria. E é o que aconteceu. O Izagi tem essa capacidade, só que ao mesmo tempo o Izagi ele entende que se precisar se aliar a um rival, que é o Kaiser, por exemplo, ele vai fazer. Só que ao mesmo tempo ele vai continuar buscando o gol. Tanto que ele trabalhou aquela aliança justamente para conseguir se comportar como Kaiser e receber uma bola do Ness, porque o Ness pensou que era o Kaiser, afinal de contas estava se mexendo igual, né? O Karazu tá mais ou menos nessa ideia, só que talvez o Karazu, ele mesmo cita, limpamente, para de pensar como atacante e descubra alguém que pode resolver seu problema, que foi o Hiyori. Talvez essa seja a diferença. Só que ao mesmo tempo, eu não acho que o Karazu tá errado não, porque de fato, o Izagi não estava conseguindo fazer gol, não estava conseguindo ser eficaz. A França estava neutralizando completamente as jogadas que envolviam o Izagi. O Karazu descobriu o método. Só que a ideia dessa confusão é que o Karazu tem um ponto e não quer ceder. E o Izagi também tem um ponto e não quer ceder. Só que o Karazu atualmente tem o ponto mais forte, porque o Karazu acabou de fazer gol com a jogada dele. Essa que é a ideia. E o próprio Karazu fala, pô, pelo menos eu tô tentando mudar pelo bem do Blue Lock. Só que aí é que tá, lá no capítulo 309, a gente tem o Ego falando que esse lance de pelo bem do Blue Lock é pra jogar tudo isso fora e criar um novo time egoísta. Certamente isso acaba incomodando, porque a gente volta para a partida da Nigéria, onde os nigerianos entendiam que todos do Blue Lock tinham capacidade e vontade de marcar gols por conta própria. Por exemplo, os nigerianos não, porque o Kuzo, o Belo e o Obuabona trabalhavam não para marcar gol por conta própria, mas para servir o Onazi. E aí eles eram facilmente neutralizados. Tanto que quando começou ali a tentar marcar gol por conta própria, surgiram ali os despertar dos zagueiros do Japão. O Aiko e tudo mais. E a discussão continua porque o Izagi fala que esse caminho que o Karazu tá seguindo não é um caminho do Blue Lock, não é o caminho egoísta que o Blue Lock quer. E o Karazu, ele simplesmente, velho, fala assim, então vai marcar seu gol, lixo. E é esse o ponto que o Karazu sempre tentou chegar pro Izagi, e o Izagi ficou com essa ladainha de Blue Lock, bicho. Se você tem um ponto e acha que ele é o importante e ele é o certo, por que tu não fez gol ainda, irmão? Por que tem essa partida aí tu não fez gol? Porque em momento nenhum o Karazu criticou a partida passada. A partida passada que inclusive o Izagi fez basicamente a mesma coisa que o Karazu fez. Só que o Izagi ele buscou o gol dele, né? O Karazu não necessariamente buscou o gol dele, mas o gol do Japão. Entende? E o Karazu ele volta a afirmar essa... Nossa, esse quadro aqui é sensacional, porque o Karazu ele volta a falar essa parada, tipo assim, ah, esse é o caminho do Blue Lock. O Karazu tá entendendo que o Izagi ele tá querendo impor a ideia dele pra ele ser o número 1. Só que ele tá patinando em ser o número 1. E o Karazu fala que é ele que está arruinando o Blue Lock. E o Izagi ele começa a falar, mas eu estou pensando sobre o Blue Lock também. E aí que o Karazu tá chegando, velho. O Izagi ele caiu no papo do Karazu, porque o Karazu marca o gol e porque tava pensando no Blue Lock. E o Izagi também tá pensando no Blue Lock. Qual que é a diferença dos dois? Esse é o ponto, sacou? O Karazu tá completamente correto, o Izagi também não tá errado, não. Só que o Izagi, a maneira com que ele fala, tanto que o Karazu fala que ele nem termina as falas direito, nem consegue verbalizar direito com o Karazu, o Izagi também tá correto, mas ele não consegue falar, ele não consegue se expressar, porque o Karazu tá comendo mentes, e o Izagi não só teve a mente devorada pelo Karazu, como teve a mente devorada pelo Hugo também. Agora chega o capitão, né, e tenta acalmar as coisas. O
O Oliver Aiko fala que os dois estão certos, e a gente pode sim trilhar o caminho dos dois. A gente pode servir meio que uma parte do jogo tentando funcionar como o Karazu e depois funcionar como o Izagi. E o que dá a entender sobre isso? Dá a entender é que vão existir outros padrões para o Blue Lock funcionar dentro dessa partida. E é até interessante que logo depois que temos a finalização da cena com o Oliver Aiko, nós temos o Karazu falando que tá na hora do Blue Lock sofrer alterações. E aí nós temos o Ego. E é bem interessante que o próximo capítulo vai se chamar Coringa Duplo. Certamente, quando a gente pensa em Coringa Duplo, a gente pensa tanto no Barou quanto no Shidou. E são dois camaradas que vão virar o jogo de ponta cabeça. Por bem ou por mal, eles vão acabar virando o jogo de ponta cabeça. Não significa que o Japão vai ganhar. Então a gente já começa a ligar um pouco, talvez que no próximo capítulo nós tenhamos substituição. Agora nós temos o retorno da partida, 1 a 1, tá? Uma coisa que novamente me incomoda e não foi mostrado é o tempo de jogo, tá? Isso sim me incomoda. É um pequeno detalhe que faz diferença assim para analisar uma partida. Porque normalmente do lado do placar a gente tem um reloginho. Só que esse reloginho tá em branco nesse capítulo. E isso acaba me incomodando um pouco. A partida recomeça e nós temos Loki versus Rin e Hugo versus Izagi. Nós temos o Loki mostrando que está a fim de marcar gols. O Loki ele marcou os 2 gols da França no primeiro jogo, onde a França saiu vitoriosa contra a Inglaterra, só que ainda não marcou gol nesse jogo contra o Japão. Ele participou indiretamente do primeiro gol, quando ele puxa toda a marcação e deixa o Charles livre, mas no outro momento que ele conseguiu ter um destaque, ou ter a bola nos pés, o Shigiri e o Karazu acabaram com ele. Tanto que ele perdeu a bola e iniciou a jogada pro gol do Japão, vale pontuar isso. Então o Loki, ele tá sentindo ali que ele tá devendo dentro dessa partida e tá faltando um pouco do brilho do velocista. E com certeza ele vai agora talvez ganhar um pouquinho de destaque. Outro camarada que vai ganhar destaque também e vai precisar se desvencilhar dessa marcação é o Izagi. O Izagi ele não quer aceitar esse lance dele ser o número 2. Só que o próprio Hugo ele fala que ser o número 2 também é um ego. E o Hugo ele fala que vai explicar um pouquinho mais de como ser o número 2 pro Izagi, ou sobre o ego dele de ser o número 2. Agora sim, esse queixinho no ombro do Izagi aqui não dá, né? Me prova que você não engole giromba. Convenhamos que não dá, né? Mas enfim, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, comenta aí o que vocês acharam e é nóis. Fui!